Olá galera que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio do nosso canal. Antes de iniciar, gostaria de pedir a você a sua colaboração para ajudar a divulgar o nosso projeto. É muito simples, você pode se inscrever no nosso canal aí no YouTube, se inscrever no nosso canal no Facebook ou compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Gostou do vídeo? Dá um joinha, compartilha, tudo isso ajuda o nosso projeto. E o Radio Waves tem como finalidade destacar os profissionais do mundo do rádio, destacar as emissoras, os projetos e as pessoas envolvidas no mundo das comunicações. Nosso enfoque é global, falamos de rádio no mundo inteiro, mas claro, sempre com um destaquezinho aí para a nossa região, que é o Planalto Norte de Santa Catarina. E hoje justamente vamos falar de mais um grande profissional que foi destaque aqui na nossa região por muitos e muitos anos. Mais um radialista consagrado da Rádio Rio Negrinho que fez história no mundo do radialismo. O profissional sobre o qual nós vamos falar hoje é o Ivo Esteibel. Você lembra dele? Infelizmente, ele já é de saudosa memória, já não está mais entre nós, mas foi um profissional que marcou história atuando ativamente na Rádio Rio Negrinho em vários estilos diferentes de programas. A principal característica desse comunicador, na minha opinião, era uma enorme capacidade de improviso. Ele era aquela pessoa capaz de ir para frente do microfone e falar muitas coisas sem ter um script, sem ter um texto escrito, e conseguia fazer isso com muito desembaraço, com muita desenvoltura, com muita tranquilidade. Não são todos os profissionais do mundo do radialismo que conseguem fazer isso. Muitos profissionais têm uma bela voz, têm experiência, mas muitas vezes eles só falam o que está escrito, o que está no roteiro, né? O profissional com a capacidade de improvisar, de falar sobre vários assuntos e fazer isso assim, com desenvoltura, com tranquilidade, é realmente o profissional que tem um talento a mais, um talento para esse tipo de trabalho. E o Ivo Esteibel era uma pessoa que dá para ter como exemplo de grande capacidade de improviso no mundo do radialismo, né? Isso é muito valorizado. Na Rádio Rio Negrinho eu trabalhei com ele em vários programas, na época que eu era operador de áudio por lá, né? No final da década de 80, ali do meio da década de 80 para frente, né? Eu estava por lá como sonoplasta, também conhecido como operador de áudio. E o Ivo Esteibel era uma figura muito carismática, fazia amizade com todo mundo gostava muito dele, era uma pessoa sempre animada, fazia muitas brincadeiras com os colegas de trabalho, e ele atuava em vários tipos de programa. Ele fazia programa para o público jovem. Eu fui sonoplasta num programa dele chamado Ligação Direta, parecido com o programa que eu fiz depois, quando eu trabalhei na 89 FM, chamado Participação Direta. O programa funcionava exatamente da mesma maneira. Eram aqueles tradicionais programas de rádio dos anos 80 e 90, em que os ouvintes ligavam, falavam ao vivo, pediam uma música, às vezes conversavam sobre algum assunto que era colocado como assunto do dia e ofereciam música, mandavam alô para as pessoas que queriam lembrar na sua participação. Então ele fazia um programa assim, muito voltado para o público jovem. Mas ele também tinha uma atuação em programas sertanejos. À noite, por muito tempo, ele fez um programa sertanejo depois da Voz do Brasil. Era o horário que ele trabalhava nessa programação. Ele também tinha uma participação muito forte nos programas esportivos. Ele era, na verdade, editor dos informativos esportivos da Rádio Rio Negrinho quando eu estava lá. Então, tinha um programa com notícias esportivas logo após o meio-dia, tinha um programa no final da tarde que transmitia notícias esportivas e o Ivo produzia e apresentava esses programas. Outra atuação dele no mundo do esporte era como comentarista dos jogos que eram transmitidos pela emissora.
O narrador oficial era o Sérgio Ferreira, fizemos aí um episódio sobre ele, né? Um recente episódio sobre o Sérgio. E muitas vezes, quando o Sérgio Ferreira ia a campo para transmitir um jogo ao vivo pela rádio, o Ivo Esteibel era o companheiro do Sérgio na transmissão. Fazia os comentários, as entrevistas de campo, o trabalho de apoio para a narração do Sérgio Ferreira. E outra atuação do Ivo Esteibel era na área jornalística. Também quando eu estava lá, na Rádio Rio Negrinho, como operador de áudio, o Ivo apresentava o noticiário Seramarte às 11h30 da manhã, junto com o Jaime Pacheco. Sim, esse mesmo Jaime Pacheco que depois veio para a 89 FM no comecinho da rádio ali, participou do início do projeto da emissora. O Jaime Pacheco trabalhava naquela época na Rádio Rio Negrinho, ainda não existia a 89 FM, e lá ele cuidava do jornalismo. Apresentava os boletins de notícias de hora em hora e produzia e apresentava o noticiário Seramarte. E o Ivo Esteibel apresentava junto com ele. Os dois na bancada apresentavam o noticiário do mesmo jeito que muitas rádios fazem hoje em dia, que a TV faz hoje em dia, com dois apresentadores, cada um falando um pedaço da notícia. E esse destaque no mundo jornalístico também rendeu ao Ivo Esteibel alguns trabalhos além do trabalho na Rádio Rio Negrinho. Ele foi por muito tempo assessor de imprensa da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho na gestão Guido Rickel. Depois, quando o Ivo deixou de ser assessor de imprensa lá na gestão do Guido Rickel, porque assumiu mais funções na emissora, eu acabei assumindo a assessoria de imprensa por um ano também na Prefeitura de Rio Negrinho. Havia muita rotatividade dos profissionais da comunicação na época, né? E as vagas surgiam, tinham poucas pessoas para trabalhar, né? A prova é que depois, quando a 89 entrou no ar, por muito tempo, uma boa parte da equipe da 89 era de profissionais vindos de Rio Negrinho ou que já tinham passado pela Rádio Rio Negrinho. A Rádio Rio Negrinho sempre foi uma escola para muitos profissionais, né? Porque ela existe há muito tempo, desde o final da década de 40. Então, para a gente lembrar da voz e conhecer um pouco da história do Ivo, eu vou trazer aqui uma entrevista, na verdade são duas partes de entrevistas que o Ivo concedeu naquele documentário que a gente já falou tantas vezes, né, produzido pela Câmara de Vereadores de Rio Negrinho em 2009 para comemorar o aniversário da Rádio Rio Negrinho. Nesse documentário, o Ego Nagorski, na época que trabalhou na produção desse documentário, ele entrevistou vários profissionais da Rádio Rio Negrinho e parte desses até já são de saudosa memória, já faleceram, mas tem esse registro histórico que é muito importante porque permite que agora a gente recorde esse profissional, conheça a história dele e mate as saudades aí de ouvir um pouco da voz dele, da comunicação do Ivo Esteibel. Vamos assistir então um pedaço do documentário, depois a gente conversa mais. Até já. 6h, Ave Maria, que a paz de Deus esteja presente em todos os lares. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Nesses seus 35 anos de trabalho, desde 1975, praticamente nesta emissora, começou muito mais jovem, mas foi registrado em 75. Teve muitas pessoas que passaram por essa emissora, muitas delas infelizmente já nos deixaram, mas muitas delas estão acompanhando a gente nesse momento. Conta pra gente quem eram essas pessoas e os momentos mais marcantes para você. Marcante foi a vida que eu tive praticamente em conjunto com o Coronel César, Severino César Linhares. Conheci-lo no circo, ele era apresentador de circo, do Atrações Simo e outras atrações que a Móveis Simo produzia aqui em Rio Negrinho, inclusive com o Paulo Roncone, com o Aldemir Tavares. Graças a Deus, muitos ainda estão entre a gente, mas o Coronel infelizmente nos deixou em 99. Também o Sérgio Ferreira, 11 anos, trabalhei com ele transmitindo o jogo. Sérgio Gertler, que foi quem praticamente lançou eu no jornalismo. Eu tinha muito medo de falar em rádio jornal. Eu achava que era perigoso, porque a pessoa recebia ameaça por telefone e tal, aquele negócio. Mas depois o Sérgio me deu bastante coragem, infelizmente também faleceu muito novo, não chegou a completar 30 anos. Renato Pizzinini também, que muitos se lembram, o Renato trabalhou
comigo como comentarista esportivo. Eu trabalhei com ele, fiz várias externas com ele no interior, em outras cidades que a gente fazia flashes dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Ele era um dos narradores, juntamente com o Sérgio Ferreira. E assim foi. Ivalci Soares, também lembro, que ainda está entre a gente, felizmente. São pessoas que marcaram profundamente a vida minha, do Aristides, que eu com o Aristides somos compadres, então a gente até é suspeito para falar um do outro, mas de qualquer forma a nossa amizade é que nem irmão. A gente começou junto, ele começou um pouco antes de mim, né? Depois eu já vim para trabalhar na locução, ele ainda era operador de áudio, como se diz hoje, né? Naquele tempo era técnico de som, virador de disco, como o Coroné dizia, né? Que tinha os long plays, tinha os discos, né, que hoje já não se usa mais, tem CD, tem DVD, tem uma série de coisas, computador, tudo se modernizou. Mas é uma coisa maravilhosa, são pessoas que deixaram uma lembrança que nunca vai se apagar na memória da gente. Cada vez que eu olho uma fotografia daquela, me emociono. Eu vivo chorando, mas chorando de alegria, não de tristeza. Realmente, eu não me canso de falar que esse documentário que a Câmara de Vereadores de Rio Negrinho produziu, né, através dos profissionais aí que atuaram no desenvolvimento desse documentário, tem uma importância histórica para o radialismo incrível. Tem mais um outro profissional aí nas entrevistas, que já é de saudosa memória também, que eu vou dedicar um episódio sobre ele em breve, que é o Paulo Roncone. Também foi um grande amigo, um grande colega de trabalho, e logo mais a gente vai conversar também sobre ele. E hoje foi essa homenagem ao Ivo Esteibel, né? Como eu disse, uma pessoa muito carismática. Os profissionais que conheceram o Ivo Esteibel na sua passagem pela Rádio Rio Negrinho aprenderam muito com ele. Eu aprendi no episódio recente aí o Sidney Adriano, né, que trabalha hoje na 89, mas começou lá na Rádio Rio Negrinho, também comentou isso, da escola que foi a Rádio Rio Negrinho e de professores, né, que a gente teve, como o Ivo Esteibel, que nos ensinou muito sobre essa qualidade que ele tinha de sobra, que era o improviso na frente do microfone. Ele e o Severiano César, né, que era o Coroné, que a gente conversou também em alguns episódios, foram os radialistas assim que eu conheci, de conviver, de trabalhar junto. Eu acho que estariam no topo da lista dos radialistas com grande capacidade de improvisar, de falar sem roteiro, de falar assim, só organizando as ideias, né, e transmitindo elas através de palavras. É um talento muito bacana e que valoriza muito o profissional do radialismo hoje em dia. E naquela época também, é claro. Você gostou do nosso episódio? Então colabore conosco, compartilhe nas redes sociais, dê o seu like, comente, né? E siga a gente tanto no Facebook quanto no YouTube. A inscrição no YouTube é muito importante. Recentemente eu comecei a postar todos os nossos episódios, inclusive os mais antigos, desde o episódio número 1, né, no Facebook, que está se transformando também numa plataforma de vídeo. E curiosamente, né, eu fiquei assim gratificado em ver que a repercussão no Facebook tem sido maior do que no YouTube. Talvez por ser uma rede social na qual a gente já tem várias pessoas conhecidas no perfil pessoal, né? Talvez isso tenha contribuído de certa forma, convidar essas pessoas, né? Tem contribuído de certa forma para ajudar o canal no YouTube a ter repercussão. Só para citar como exemplo, até hoje, né? Faz 2 semanas aproximadamente que eu publiquei lá no YouTube o episódio do Coroné César, e esse episódio já atingiu quase 2.000 visualizações nesse período. Eu tenho plena consciência que o assunto radialismo é um assunto que não interessa ao público em geral. É um público um pouco mais restrito, pessoas que viveram essa época, ou que trabalharam ou trabalham em rádio e que gostavam muito de rádio, né? Formam o público que é o público-alvo do canal. E a nossa preocupação também não é ter milhares de seguidores, por isso que a gente aqui está mais voltado a fazer uma espécie de registro histórico, de valorização dos profissionais, sem sensacionalismo, sem preocupação com os níveis de audiência que a gente vai atingir nesse dado momento aqui. Simplesmente a gente quer ser fiel aos fatos, quer trazer essas histórias para cá para ficarem registradas, e eu sei que ao longo do tempo todos os episódios estão tendo cada vez mais visualizações,
e estão aqui para quem quiser assistir, para quem quiser acompanhar esse resgate que a gente está fazendo. Ok, pessoal, obrigado pela paciência, por ter assistido mais um episódio, por estar com a gente, acompanhando e ajudando a divulgar o nosso canal. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.